Alguém já se perguntou o que tem além da Terra, do Sistema Solar e da galáxia? Se você pudesse mover o mouse no Google Maps e ver o universo em uma escala maior, que cenário apareceria diante de você? Felizmente, a ciência tem feito grandes avanços e ampliado nosso campo de visão. Graças a isso, agora podemos observar corpos celestes a bilhões de anos-luz de distância da Terra. Bem-vindos ao nosso canal. Já chega de introdução. Vamos partir para uma viagem especial muito distante e ver o universo em grande escala. Estão prontos? Então vamos começar. O tamanho do universo. O que é este horizonte? Se essa é uma pergunta sobre a Terra, não tem nada de difícil nisso. É a linha onde um barco desaparece e não se vê mais nada. Mas e se quiséssemos procurar uma fronteira no universo como um horizonte? Nesse caso, o problema se torna muito mais difícil. Todo o universo observável ao nosso redor, de certa forma, é uma esfera, e nós observadores estamos no centro dela. Nas paredes internas dessa esfera estão as galáxias, estrelas e nebulosas que podemos observar. Só que os corpos celestes que vemos não estão em sua forma atual, mas em sua forma passada. As informações sobre os corpos celestes são transmitidas por fótons. Os fótons viajam muito rápido, mas levam um tempo para que eles cheguem à Terra. Então, quando vemos o Sol, aquela imagem é na verdade de 8 minutos atrás. Assim, pode-se dizer que nosso telescópio é realmente uma máquina do tempo. Dessa forma, existe um limite para o que podemos observar, o qual não pode ser contornado pelos avanços no desempenho ou na tecnologia dos equipamentos. Para começar, isso se deve à natureza física da luz. Mesmo que um corpo celeste mais distante do que a distância percorrida pela luz após o Big Bang emitisse um sinal, não seríamos capazes de detectá-lo. Muito bem, pessoal. Estamos entendidos até aqui? Agora vem a parte divertida. A história do nosso universo começou há aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Isso significa que só conseguiremos observar objetos dentro de 14 bilhões de anos-luz da Terra. À primeira vista, isso parece fazer sentido. Porém, na prática, não é bem assim. Na verdade, o universo está se expandindo a um ritmo muito acelerado. Por exemplo, quando a luz de um objeto a centenas de anos-luz de distância da Terra chega à Terra, nesse momento o objeto já está muito mais longe. Portanto, o raio do universo observável é aproximadamente 46 bilhões de anos-luz, ou 14 gigaparsecs. Assim podemos dizer que nosso universo é absurdamente grande. Então, o que tem além do outro lado, que nunca conseguimos ver? Não sabemos a resposta dessa pergunta e provavelmente nunca vamos saber. Pode ser que tenha galáxias e estrelas com as quais já estamos familiarizados, ou, igualmente provável, que tenham pôneis da cor do arco-íris correndo por todo lado. Nenhuma dessas teorias pode ser provada ou negada. Claro que, devido à uniformidade do universo observável, convém supor que a primeira está mais próxima da verdade. Mas também é sonhador demais pensar que existem pôneis. Filamentos galácticos e vazios. Se viajássemos dentro de uma bolha do universo observável, o que veríamos por lá? Tudo nesse universo está reunido em grupos. Planetas orbitam ao redor de estrelas, estrelas se juntam para formar aglomerados de estrelas, e outros aglomerados formam galáxias. Se o universo for comparado a uma casa, as galáxias seriam os tijolos utilizados para construir a casa. Existe uma quantidade inimaginável de galáxias no universo observável, cerca de 2 trilhões. Não é tão fácil encontrar galáxias solitárias que não pertençam a lugar nenhum. As galáxias se juntam para formar estruturas maiores, chamadas de aglomerados de galáxias. Dentro de um aglomerado de galáxias, existem dezenas ou milhares de galáxias e grandes quantidades de gás interestelar fino. Mas isso não é tudo. Os aglomerados de galáxias criam estruturas ainda maiores, chamadas superaglomerado de galáxias. A nossa própria Via Láctea, juntamente com o grupo local de galáxias, faz parte do superaglomerado de galáxias Laniakea.
Esse belo nome, Laniakea, significa céu imensurável em havaiano. Não poderia ser um nome mais apropriado, mas mesmo Laniakea não é o maior dos superaglomerados. Alguns superaglomerados têm o formato de corrente, enquanto outros têm relativamente o formato de parede. O tamanho de suas paredes só pode ser descrito como tremendo. Por exemplo, a Grande Muralha Hércules Corona Borealis tem o comprimento de 10 bilhões de anos-luz. Isso é o equivalente a 10% do diâmetro do universo observável. Um sistema dentro de outro sistema, essa hierarquia continua infinitamente? Há muito tempo os pesquisadores se perguntam sobre essa questão. Se aumentarmos a escala do universo, será que veremos um grupo se tornar parte de um grupo ainda maior? Se for o caso, isso seria uma loucura. Felizmente, não existe nenhuma estrutura que seja maior do que um filamento galáctico. Os filamentos galácticos são estruturas semelhantes a cordas, cheias de superaglomerados de galáxias e gás quente com centenas de milhões de anos-luz de comprimento. Entre as cordas existe um espaço vazio que é chamado de void. Se de repente você se encontrar em um espaço escuro, sem sequer a mínima luz por dezenas de megaparsecs ao seu redor. Nossa, só de imaginar isso me dá arrepios na espinha. O que realmente molda o nosso universo são esses filamentos galácticos e vazios. Essas estruturas se parecem com o formato de uma rede, uma teia de aranha, ou os neurônios do cérebro. Isso não é realmente lindo? E é um pouco assustador, porque você se sente como o grão de areia no deserto do Saara. Matéria escura e energia escura. Vocês podem se surpreender, mas isso não é o fim da história. É óbvio que o filamento galáctico é uma estrutura gigantesca, mas da matéria que o compõe, apenas 5% da matéria do universo é visível. O resto é a enigmática matéria escura e a energia escura. A matéria escura é distribuída de forma desigual no universo, mas dizem que, em média, há 5 vezes mais do que a matéria normal. A matéria escura não tem interações eletromagnéticas. Em outras palavras, ela não reflete nem absorve a luz. É por isso que é escuro. Ninguém jamais viu matéria escura, então como sabemos que ela existe? Na verdade, a matéria escura tem gravidade. Assim como as rebarbas de metal são atraídas por um ímã, a matéria visível é atraída por matéria escura. E assim como existe um lado sombrio na força Jedi, o universo tem uma energia escura. O universo está se expandindo a um ritmo acelerado. Em outras palavras, provavelmente algo deve estar empurrando o universo. A energia escura se encaixa perfeitamente nesse papel. No entanto, sabemos muito pouco sobre o que se trata. Acredita-se geralmente que esta é a constante cosmológica e que provavelmente é uma propriedade própria do vácuo. Por que tem essa aparência? Porque o universo tem essa aparência. Finalmente chegou a hora de responder essa importante pergunta. A chave está na gravidade. Se não houvesse gravidade, toda a matéria no universo teria sido distribuída de maneira igual e uniforme. Mas, imediatamente após o Big Bang, quando a gravidade começa a funcionar, ela une as partículas para criar uma estrutura mais forte. São criadas as estrelas, depois galáxias são formadas e as galáxias se juntam para formar aglomerados de galáxias. Se não existisse a gravidade, não existiríamos nós, não existiria vocês e não existiria o universo como existe hoje. Mas tudo tem um fim. Não é uma exceção para o universo e nossos vídeos. A única coisa que não tem um fim é nossa gratidão a todos que assistiram nossos vídeos. Agora vamos pensar sobre o fim do universo. O fim do nosso universo vai variar de acordo com as propriedades da energia escura não identificada. Provavelmente não viveremos muito tempo para ver esse fim, mas infelizmente nenhum desses cenários tem um resultado positivo para nós. Se existe alguma salvação, pode ser a teoria de que esse universo é parte do multiverso. É a ideia de que existe um número infinito de universos paralelos idênticos ao universo em que vivemos. Sim, você também pode se surpreender ao saber que não são só os cartomantes e os xamãs, mas também os estudiosos discutem sobre essas coisas. Mesmo que nosso universo seja destruído, muitos universos paralelos continuarão existindo. É claro, não podemos ir para outros universos.
Mas acho que é mais reconfortante pensar dessa maneira do que pensar que tudo vai acabar em nada. Em qualquer um dos casos, nada disso vai acontecer em breve. Além disso, ainda há muito tempo para viver, muito tempo para amar e muito tempo para aprender novas informações sobre esse universo maravilhoso em que temos a sorte de nascer. Isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Tchau!